Olá, meus irmãos, estamos de volta aqui mais uma vez com a nossa segunda parte deste vídeo aula, falando sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Lembrando que já falamos dos anjos santos de Deus e seus destinos. Agora acabamos de falar aqui sobre os anjos maus e também o seu destino, que é o lago do fogo. E agora vamos entrar no fato de sua queda, o fato da queda desses anjos maus, esses anjos caídos. Vamos entrar agora falando sobre o fato de sua queda. Então, já vamos começar falando como foi que Satanás começou a cair. Como que ele começou a cair? E eu vou dizer uma coisa: ele começou a cair subindo, tá? Ele começou a cair subindo. Há um contraste entre Satanás e Jesus, porque Jesus subiu descendo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Jesus foi descendo, foi despindo da sua glória, fazendo semelhante ao homem, achado na figura humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu? Que ele subiu, descendo. Agora vamos ver Satanás descendo, subindo. Quando ele diz assim, olha, Isaías capítulo 12, versículo 13. Então, só corrigindo aqui, Isaías 14, a partir do versículo 12, mas vamos ler o 13. Olha como ele foi caindo, subindo. Olha, ele diz assim, ó: subirei ao céu. Satanás queria a posição ao lado de Deus no céu. Subirei ao céu, lugar este reservado a Cristo. Tudo que Satanás queria era ocupar o lugar que estava reservado para Cristo. Por isso ele disse: subirei ao céu. Efésios 1, 20. Efésios 1, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita dos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Está vendo que o lugar que Satanás queria era o lugar em que Jesus ia sentar nele, depois da ressurreição? Está vendo? Subirei ao céu. Primeiro degrau que ele subiu para cair aí. Segundo degrau: exaltarei o meu trono. Versículo 13 vai falar. Vamos ver. Isaías 14, versículo 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Exaltarei dos lados do norte. Exaltarei o meu trono.
sobre todo o principado, potestade. Preste bem atenção, hein? Satanás queria o seu trono sobre todo o principado, potestade e domínio, e queria mandar ser mais poderoso do que todo nome que pudesse declarar. Lugar este prometido a Cristo. Vamos ler de novo, Efésios 1, 21. Efésios 1, 21. Acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Essa promessa aí foi feita a Jesus, mas Satanás queria tomar este lugar para ele. Terceiro degrau que ele sobe para continuar caindo: assentar-me-ei no monte da congregação. Versículo 13. E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Amém. Olha, tá vendo? No monte da congregação me assentarei. Satanás queria reinar sobre o povo de Deus. Privilégio este dado ao Messias prometido, ele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que tem o poder de reinar sobre o povo de Deus. Só que Satanás queria usurpar este lugar que não era dele, mas era de Cristo Jesus. Quarto degrau que ele sobe para cair, ele vai dizer assim, ó: subirei acima das mais altas nuvens. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está vendo? Satanás queria a glória que só Deus tem. E esta glória que só Deus tem, ela pertence a Cristo Jesus. Então essa glória, ela pertence a Cristo. Venha João, Evangelho de João 17, 5. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Viu como é que Satanás estava só querendo usurpar as coisas que não era dele e que pertencia a Cristo, né? E nós vamos ver mais aqui, né? Por último, o quinto degrau que ele sobe para cair de uma vez por toda. Ele vai dizer assim, olha, ele queria serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, e esta pertence somente a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vejamos João 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. É isso aí. Então está aí o fato de sua queda, porque ele se exaltou. Ele queria subir, ele queria exaltar o seu trono, ele queria assentar no monte da congregação, ele queria subir acima das mais altas nuvens, ele queria ser semelhante ao Altíssimo,
Só que aí ele foi precipitado lá de cima. E vamos ver sobre isso agora. A sua queda, a época de sua queda, acreditamos que se deu após toda a criação feita de Deus. Gênesis 1, 31 e o capítulo 2, versículo 3, e não vamos precisar de ler não, vamos passar de página aqui para a página de número 22. Vamos falar sobre a causa de sua queda. Este é um dos profundos mistérios da teologia. Mostramos que os anjos foram criados perfeitos. Já falamos sobre isso aqui. Os anjos foram criados perfeitos. Como pode tais seres pecar? Como podem tais seres pecar? É aqui que podemos ver a perfeição de toda a criação de Deus. Os teólogos latinos são autores de uma frase que diz: posse peccare et posse non peccare. Isso traduz a capacidade de pecar e de não pecar. Posse peccare et posse non peccare. Posso pecar, como também posso não pecar. Isso chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio, vontade própria, né? Então, é a posição de poder fazer qualquer coisa. Das duas coisas, voltando, é a posição de fazer, de poder, a posição de poder fazer qualquer uma das duas coisas, sem ser constrangido a fazer uma ou outra. Deus, Ele não constrange ninguém. Ele deu a toda a criação o livre-arbítrio de fazer uma coisa ou outra, sem ser constrangido. Sem ser constrangido a fazer. Em outras palavras, havia liberdade de escolha. Deus deu ao homem e aos anjos liberdade de escolha. Deus não coagiu nenhuma das suas criaturas. Tem gente que pergunta assim: se Deus sabia que os anjos e o homem ia pecar, por que Deus fez? Ele sabia, mas ele deu o livre-arbítrio, a pessoa escolheu o que quer fazer. Ele deu o livre-arbítrio aos anjos para escolher ser santos ou ser pecaminosos, ser santo ou ser imundo. Deu eles o direito de escolher, sem coagi-los. Nenhuma das criaturas foram coagidas por Deus, nem mesmo os anjos. Eles teve liberdade de escolha, viu? Se indagamos que motivo pode ter estado por trás dessa rebelião, podemos obter algumas respostas nas Sagradas Escrituras. Grande prosperidade e beleza. O motivo desta rebelião é por causa da grande prosperidade
e beleza, vemos que ele foi comparado aqui como o rei de Tiro. O rei de Tiro aqui é um tipo de Satanás, pela sua prosperidade, a sua riqueza e a sua beleza. Está lá em Ezequiel 28, 11 e 19, nós não vamos ler. 1 Timóteo 3 e 6, esse nós vamos ler. Não neófito, para quem desobedecendo-se não caia na condenação do diabo. Isso, a condenação do diabo aqui, né, é o orgulho, ambição desmedida, pode dizer de ambição demasiada. Foi um dos pecados terríveis. E a concupiscência de querer ser mais do que Deus. Aí ele é comparado como rei da Babilônia, tipo de Satanás, que está em Isaías 14, versículo 13 a 14. Muito bem. Vamos para o outro tópico. O resultado de sua queda. Nós falamos sobre a causa de sua queda. Agora o resultado de sua queda. Primeiro, perderam sua santidade original e se tornaram corruptos em natureza e conduta. Mateus 10, versículo 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Segundo, alguns deles foram lançados no inferno, no Tártaro. Há uma repartição que existe no inferno, que é trevas exteriores, e foram acorrentados até o dia do julgamento. 2 de Pedro 2 e 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Isso, estão presos lá, reservados para o juízo. Terceiro, alguns estão em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons e também contra a igreja e contra os servos do Senhor. Apocalipse 12, 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão contra os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar os achou no céu. E foi precipitado ao grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Quarto lugar. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão, e a criação está gemendo por causa da queda de Satanás e todos os seus demônios, tanto Adão como dos anjos caídos. Romanos 8, 19 a 22.
Romanos 8, 19 a 22. porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a libertação da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Amém, amém. Olha, mesmo assim, com tudo isso que eu expliquei aqui, Satanás ainda, quem acha que Satanás está preso e que tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou pisar na cabeça, eu vou lutar contra ele, eu vou pisar na cabeça dele, eu vou derrotá-lo. Não derrota não. Quem derrota Satanás é só Deus e seus anjos. Só Deus e seus anjos. Nós temos que falar assim, em nome de Jesus, Satanás está derrotado. Agora o negócio de pisar na cabeça do diabo, isso não existe. Nós vamos pisar, Jesus pisou, lá no inferno Jesus pisou, e nós vamos pisar, mas é quando ele for amarrado pelo o anjo forte, e ali no julgamento nós iremos pisá-lo. Agora, enquanto estamos aqui com vida, temos que vigiar. Sabe por quê? Olha o que eu vou ler aqui. Satanás, ainda que tenha sido deposto, quer dizer, ainda que ele tenha sido rebaixado, da alta posição para a qual foi originalmente nomeado, ainda mantém lugar de reconhecido poder. Vamos achar isso em Lucas 4 e versículo 6, mas vamos ler daqui a pouquinho, tá? Satanás, ele é o Deus deste século. Vamos ler Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Viu? A ele foi entregue, ele tem um poder. Deus entregou para ele debaixo das nuvens. Deus falou que ele tem poder para agir, só que o poder dele é limitado, né? Mateus 24 e 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. 2 de Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. 2 aos Tessalonicenses 2, 9 a 10. A este cuja vinda é a segunda e eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade
para os salvarem. Amém. Então, assim como quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século, é o Deus deste mundo, Deus aqui com letra minúscula, ele não está dizendo que ele tem autoridade máxima, não é isto. Está transmitindo a ideia de que Satanás ainda está governando o mundo descrente de uma maneira específica. Podemos ver que em 2 Coríntios 4:4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer neles a luz do santo evangelho da glória de Deus. O incrédulo segue a agenda de Satanás. O homem incrédulo, ele segue a agenda de Satanás, que é o Deus deste século. Então, Satanás é tão terrível, Satanás é tão terrível que ele pode transformar um simples fato em um caos na vida de qualquer pessoa. Ele está sempre pronto para atacar a qualquer hora e em qualquer lugar, usando qualquer pessoa que está ao seu dispor para aquilo que lhe aprouve, onde a batalha for mais reinda. Por isso, precisamos estar sempre vigilante, e todo cuidado ainda é pouco. Todo cuidado é pouco. Vamos mudar de página. 23. Vamos falar sobre o capítulo 6 aqui, a hierarquia dos anjos. Nós vamos entrar aqui no assunto agora aqui de anjos santos de Deus. Anjos santos de Deus. Então, meus irmãos, meus alunos, nós vamos deixar para prosseguir com a próxima aula, porque nós vamos entrar num assunto muito importante na próxima aula. Não dá ficar por aqui com esse segundo período, porque na próxima aula nós vamos entrar na página de número 23, que vai falar o capítulo 6, página 23, que vai estar falando sobre a hierarquia dos anjos, a hierarquia dos anjos de Deus, tá? A hierarquia dos anjos santos de Deus. Então, como é uma aula muito importante, não deixar para nós comentar sobre isso na próxima aula. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.